tema de setores em permacultura está dentro da metodologia do design. Então, setores é básico para a gente ou escolher uma terra que a gente pensa em comprar, ou se você já está no lugar, começar a projetar esse lugar a partir da lógica dos setores. Mas o que são os setores? Setores são as energias externas que entram no seu espaço. Então, toda vez que você começa a pensar em setor, você tem que ver o que você quer que entre no seu terreno. Você vai fazer um movimento como se fosse abraçar essa energia externa, ou você vai tentar bloquear essa energia externa, ou vai desviar essa energia. Que seriam essas energias externas? Então, o sol, o vento, a chuva, uma rede elétrica de alta tensão, por exemplo, ladrões, um animal silvestre, animais do vizinho, o próprio vizinho, um rio que corta o seu terreno, uma estrada que corta o seu terreno, ou seja, energias externas são todos os fatores que podem interferir no teu espaço. O barulho, a poeira, o mau cheiro de alguma fábrica, tudo isso é o que a gente entende por energia externa. Então, qual é a jogada? Ou seja, como é que eu manejo esses processos para que eu otimize meu espaço, melhore a minha condição e eu neutralize essas energias ou eu amplie a entrada dessa energia para o meu espaço, dependendo do que eu quero, né, e das situações que se apresentam. Então, por exemplo, a gente sabe que o vento predominante é leste. Ou seja, sempre a brisa predominante no Brasil, aqui é leste, vem do oceano. Mas caso eu esteja, por exemplo, na Amazônia, o vento predominante vai estar aonde? Vai estar vindo geralmente do rio, porque dentro da floresta não tem vento, né? Se você estiver em regiões de montanhas, como tem vários lugares no Brasil, pode acontecer de que tenha uma montanha do lado leste e você tem um desvio dessa brisa e tem uma interferência por algum outro setor, né? Mas geralmente o vento predominante é leste. Então, se eu for dispor no terreno, né, ou você vai comprar um terreno, ou vai locar um terreno, ou já tem um terreno, e você começa a pensar dessa maneira, o que tu tens que ver? Se do lado leste tem, por exemplo, alguma indústria que possa produzir mau cheiro, ou que traz pó para o teu terreno, né, ou barulho, então eu preciso começar a analisar essas questões para poder ir entendendo e desenhando esse espaço de maneira que fique o melhor possível para eu desfrutar do meu ambiente. Então, por exemplo, uma estrada que eu tenha próxima do sítio que esteja desse lado, né, eu vou ter o que? Pó daí, vai vir pó daí, né? Se eu puder criar uma vegetação para bloquear ou reduzir esse pó, é uma forma de eu melhorar a condição dentro do sítio. Se eu for construir, por exemplo, um galinheiro ou um galpão para animais, o que eu tenho que pensar? Que se eu colocar isso do lado leste da minha casa, porque toda vez que eu penso em setor eu tenho que colocar a casa no centro, certo? E eu vou ver esses setores ao redor da casa, né? Então eu vou ter a casa no centro e eu tenho que pensar que se eu pegar e colocar, por exemplo, um galpão com animais que vai produzir cheiro, se eu botar do lado leste, todo esse cheiro está vindo para casa. Agora, por exemplo, essa brisa que está correndo aqui é leste. Ó. Se eu tiver qualquer coisa para o lado leste aqui, que tenha cheiro, fumaça, poeira ou barulho, vai o que? Ampliar isso para o meu lugar. Então eu nunca posso, num projeto permacultural, num desenho, eu nunca posso jogar coisas que vão trazer mau cheiro, por exemplo, lá do leste. Eu vou colocar tudo para o outro lado, vou colocar para o lado oeste, né? Porque aí eu não vou receber esse cheiro. Então, quando eu for, repito, quando eu for procurar um terreno, ou eu for, já estou instalado no terreno, eu tenho que fazer uma leitura, que a gente chama leitura da paisagem, eu tenho que fazer uma leitura no entorno do sítio para ver quais os elementos que tem ao redor da minha terra que eu posso neutralizar ou trazer para dentro do meu espaço, né? E aí são vários fatores. Existem lugares que têm risco de incêndio, por exemplo, né? Então você vai marcar na planta no seu projeto, né, no seu mapa,
Aonde são as possibilidades de vir fogo? Geralmente é o quê? Beira da estrada, porque a pessoa passa, bota fogo por gosto ou atira um cigarro, né? Porque tem um trânsito variável de pessoas e circulação de todo tipo, né? Pode ser, no nosso caso aqui, é um trilho, que tem um trilho de trem a uns 150 metros, uma ferrovia, então geralmente o incêndio vem desse lugar, então eu tenho que me cuidar desse ponto, né? E você vai ver que cada vez que você vai colocando isso no teu projeto, cada vez que você vai elencando isso no projeto, cada vez vai ampliando a quantidade de informação. Então a gente diz que a coisa que a gente usa, quanto mais usa, mais aumenta a informação. Quanto mais eu uso a informação, mais informação eu tenho, né? Então eu vou pensar em setores em relação à chuva, por exemplo. Ou seja, se passa um pequeno córrego, ou seja, eu tenho que fazer uma análise de quando tem muita chuva, qual o volume dessa chuva, qual o transborde que vai ter nesse rio. Porque se eu fizer uma construção próxima a esse lugar, eu posso ter um problema de alagamento. E às vezes o que acontece? Passam-se anos sem nunca acontecer um alagamento, mas você pega e pergunta para um vizinho e ele diz, não, há 40 anos atrás houve uma grande enchente e inundou e a água foi até aquela árvore X ou foi até aquele lugar. Eu preciso saber disso, porque as coisas são cíclicas. Em padrões nós vamos tratar disso, então às vezes passa períodos longos de tempo e volta aquele sistema, volta aquela inundação ou volta uma realidade dessas. Então, quando eu penso em setores, eu tenho que analisar todos os tipos de energias externas que pode entrar no meu terreno. Então vamos imaginar que um vizinho tem gado, ou tem cachorro, ou tem qualquer outro tipo de animal, e esses animais entram no teu espaço. Como é que eu me protejo? Porque os animais podem entrar e comer alguma planta que eu plantei, ou estrago alguma coisa, o cachorro entrar na horta, etc. Como é que eu bloqueio isso? Como é que eu vou evitar essa situação, né? Com tela, com cerca elétrica, mas a ideia é que eu organize essas informações o máximo possível. Errar é humano, mas errar menos é uma possibilidade a partir de um planejamento de permacultura.